possa ser plantada no seu coração e você saia daqui com um decreto e com uma palavra que foi liberada. Estenda a mão para cá. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, a tua filha vai ministrar neste culto. Usa ela como o Senhor nunca usou. Fora de cogitação, que não seja como da outras vezes. Que seja um dia inédito, uma noite marcada pela presença. Assim como foi em Atos 2. Mas o Senhor não costuma fazer aquilo que o Senhor fez antes. O Senhor sempre faz melhor. Porque a unção que o Senhor liberou na vida de Elias foi maior na vida de Eliseu. Então manda um poder sobrenatural neste ambiente. E pessoas que precisarem de cura, que elas sejam tocadas. Pessoas que precisarem de milagres, que elas sejam tocadas. E aqueles que precisam de uma resposta sejam respondidas. Porque a tua palavra é a resposta que precisamos para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, porque nós vamos fazer a leitura. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, para não perdermos tempo. No livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Enquanto você acha, eu quero deixar aqui registrado os meus agradecimentos por essa oportunidade, por esse privilégio. Em primeiro lugar, ao nosso Deus, porque a palavra dele diz que dele é o querer e dele é o operar. Então, aquilo que acontece na sua vida, que está debaixo da mão de Deus, o Senhor desejou que assim fosse e o Senhor operou para que isso acontecesse. Eu quero já dizer que essa noite, esse ambiente profético está debaixo do querer e do operar da mão do nosso Deus. E eu quero agradecer também, nesse momento de agradecimentos, aos nossos pastores por essa oportunidade, pela confiança, no nome do nosso pastor Marozan, que está aqui, nosso líder, pastor Danilo. E quero agradecer também as presenças dos meus papais que estão ali. Vou chorar, Jesus, me segura. Pai, dá um alô aí, pai. Aquele lá é meu pai, gente. Olha como lindo. Olha minha mãe. Dá alô, mãe, também. Aê, glória a Deus, eu amo vocês. Vocês é a cordinha do meu coração. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, então. Lucas 22, versículo de número 7. Pode colocar aí para nós, irmão. Vamos ler essa palavra. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Em outras versões vai estar escrito dos pães asmo. Quem está escrito pão asmo? Levanta a mão assim. Qual Bíblia que está escrito pão asmo? A minha também. Pão asmo. Chegou, porém, o dia dos ázimos. Ah, rapaz, mas você é rápido, hein? É. Aí sim, hein? Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Jesus mandou quem? Jesus mandou quem? Quem que mandou Jesus? É a mesma resposta. Jesus mandou Pedro e João e dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Bora. Mudou ali? E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. O pai da família vai mostrar para Pedro e João o quê? O cenáculo está o quê?
Então Pedro e João vai seguir a ordem de uma palavra, e quando eles chegam no destino profético daquela palavra que foi liberada por Jesus, tinha uma grande sala, e essa sala estava, bora. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como se tinha dito, e prepararam a Páscoa. Até aí, glória a Deus por essa palavra. Podeis assentar, dando glória ao nome do Senhor. Quem veio domingo no culto, levanta a mão aí. Amém. Veio no culto domingo, irmão? Domingo nosso pastor ministrou exatamente esse texto. Domingo foi culto de ceia e também era um momento oportuno de falar sobre a Páscoa. E ele ministrou, nosso pastor Osmar Noronha, exatamente esse texto em que foi lido. E no momento em que ele lia aquele texto, eu estava sentada ali no meu lugar, e essa palavra queimava no meu coração como uma chama de fogo, e eu falei, meu Deus, que mistério é esse que tem aqui nessa palavra? Embora outras vezes já tenha ministrado, já tenha pregado em cima desse texto, o Senhor ministrou coisas novas a respeito desta palavra no meu coração durante aquele culto de domingo, enquanto o pastor Osmar Noronha ministrava aqui diante desse texto. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração diante deste texto. Quero tentar ser breve, quero tentar ser o mais clara possível, porque o que liberta o homem é a verdade, e a verdade é o entendimento pleno da palavra. Como Danilo falou, arrepiar é bom, sentir Jesus assim, sabe, na carne, no espírito, é bom demais, irmão. Eu sou pentecostal, já tentei ser fina, plena, não dou conta. A hora que eu vejo, eu já estou gritando, estou pulando, estou falando em mistério. Mas eu quero te dizer uma verdade: não há nada mais libertador do que entender com a tua mentalidade a plenitude da revelação da palavra de Deus, porque Ele é a palavra se fez carne e se manifestou entre nós. A palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra é que faz a água sem graça, a vida sem graça se tornar um vinho nobre e puro, a qual todos olham e falam: que vinho é esse? Não deveria ter sido servido em outro horário. É vinho feito pela palavra, é vinho transformado pela libertação que só há na palavra. Aleluia. Chegou, porém, o dia dos pães asmos. Eu não vou perguntar quem sabe o que é pão asmo, porque na primeira versão que a gente leu está falando o que é um pão asmo. Um pão asmo é um pão sem fermento. E por que, irmão, que na mesa de Jesus não se come pão fermentado? E eu fui perguntar isso a Deus há tem um tempo atrás. E eu perguntei: Jesus, por que na tua mesa nunca tem pão com fermento? Nem na Páscoa antiga e nem em Lucas 22. Deus não recebia pão com fermento. E para quem não sabe, eu sou química de formação, e eu sei muito bem o que um fermento faz numa massa. E eu vou te contar hoje o que o fermento faz em uma massa. O fermento, ele é uma levedura. O que é uma levedura, irmã Letícia? É um fungo, é um micro-organismo. Aquele pozinho lá do pó royal que você
põe no bolo, parece ser uma coisa morta, parece ser apenas um pó, mas dentro daquele pó existem micro-organismos, existem leveduras, fungos. E o que esses fungos fazem com a farinha de trigo, com o óleo, com a água, com açúcar, quando você vai fazer o bolo? Por que quando você põe o pó royal, o bolo cresce? E quando a gente esquece o pó royal, que eu sou, gente, Jesus, eu para fazer, não nasci para fazer bolo, irmão, nasci para pregar. Eu para fazer bolo, a minha mãe nasceu para fazer bolo. Eu esqueço de pôr pó royal, a minha mãe não esquece de pôr pó royal não. Mas quando a gente põe pó royal, a massa, e quando a gente não põe o pó royal, a massa não cresce. Por quê? Porque o pozinho, a levedura, o fungo que foi colocado ali, ele tem uma função. Sabe qual é essa função, Danilo? Essa função é o seguinte: quando essa levedura, esse fermento é colocado ali no meio daquela mistura, ele vai passar por um processo químico, e esse processo químico vai liberar gases no meio da massa. Vai liberar o quê? Então, aquele processo químico do fermento, ele libera gases no meio da massa. Vem comigo. Então, quando ele libera gases no meio da massa, a massa vai crescendo, a massa vai inchando, o bolo vai subindo. Você olha ali pelo vidro do forno, o pão tá bem grande, tá bem grandão. Mas vem comigo, o que está fazendo o pão crescer? O que está fazendo o bolo crescer? É uma massa consistente? É uma massa real? Ou é um monte de vento? É um monte de ar que está ali dentro daquele bolo, fazendo ele crescer? Sabe por que Jesus não aceita fermento no pão da Páscoa? Sabe por que Jesus não aceita no pão fermento no pão da propiciação? Porque crescimento de fermento é crescimento falso. Crescimento de fermento é crescimento que o vento está fazendo crescer. Mas se tu enfiar um garfo fora da hora, murcha tudo, cai tudo, não tem estrutura, não tem massa, não tem nada ali que segure aquele bolo, aquela farinha ou aquilo que for. É por isso que Jesus está dizendo: na minha mesa o pão é sem fermento, na minha mesa o pão é sem falsidade, na minha mesa, vou melhorar para tu entender, com Jesus ou você é quem você é, ou você arranca a sua máscara diante dele. Não existe ninguém que sustenta máscara diante dele. Não existe ninguém que sustenta aquilo que não é diante dele. Tu pode sustentar o teu fermento de ar, tu pode sustentar o ar que parece ser, mas não é, diante da sociedade, diante do teu pai, da tua mãe, diante do teu esposo. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: quando você entrar para o teu quarto e dobrar o teu joelho, não tem fermento diante dele. Mas seremandará, aramaca seremantaramas. O Senhor está dizendo essa noite: eu estou levantando uma igreja sem fermento. Eu estou levantando um povo santo, raça eleita, povo comprado, lavado pelo meu sangue. Porque estamos nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Não é hora de brincar mais de ser crente. Não é hora mais de brincar de ser crente. Não é hora mais de brincar de ser cristão. Massa levedada por fermento, cheia de ar, cheia de máscara, diante do Senhor Jesus não tem lugar. Aleluia. E o Senhor diz: chegou o dia dos asmos, que importa sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro ir. Gente, vocês falam, não fique numa vergonha, dá vontade de ir embora, vocês me ajudam. Mandou Pedro ir. Jesus pega 2 discípulos e fala assim para eles:
Eu tenho uma missão para ser cumprida essa noite. Essa noite eu preciso, estou conjecturando, instituir sobre a minha igreja a Santa Ceia. Imagine só esse dia, irmão. 2026 anos depois, a igreja nunca parou de celebrar a Santa Ceia que foi instituída neste dia. 2026 anos depois, e domingo agora nós estávamos aqui, e sabe-se lá quantos outros irmãos e congregações também estavam reunidos debaixo do nome de Jesus, fazendo o que foi instituído por Ele neste dia de Lucas 22. Então Jesus pega Pedro e João e fala: vem cá, meus filhos, eu tenho uma missão. Hoje a gente precisa cumprir uma palavra. Que palavra é essa, Jesus? Eu preciso fazer a última ceia com vocês, e preciso dar alguns ensinamentos nessa última ceia. Eu preciso então que vocês vão na frente, vão preparar o lugar, porque eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão e minha irmã que está aqui. Sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele levanta um ou dois para começar o que vai ter uma finalização lá na frente. Nunca começa por multidão. É sempre um Pedro, é sempre um João, é sempre um Mateus, é sempre Deus chamando alguém na casa para ser o primeiro a vir a crente e a família toda receber a salvação. É sempre Deus chamando alguém para se levantar como um farol no meio de uma geração perdida. É sempre Deus separando alguém e falando assim: vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente. E eu sinto graça de liberar sobre a tua vida. Deus tem te levantado neste tempo para ser um farol na tua casa, para ser um farol de luzeiro na tua família, para ser um Pedro e João no meio da tua parentela, que fala assim: Jesus, aonde que é a mesa? Que eu já estou indo na frente. Vem cá, Pedro, vem cá, João. Eu preciso que vocês vão na frente. Agorinha a gente chega lá. Mas quando a gente chega lá, a gente vai precisar de uma mesa arrumada para ceia. E sabe o que eu entendo aqui, pastor? Antes do culto começar, alguém chegou mais cedo e ligou a luz. Antes do culto começar, o ministério de louvor chegou na frente, passou o som, alguém ligou o ar-condicionado, alguém passou o microfone. Quando eu cheguei aqui, era, eu acho que umas 7h05, e as irmãs da intercessão estavam ajoelhadas lá atrás, pastor, orando pelo culto. É Pedro e João indo na frente para arrumar a mesa, para alguém sentar. E eu quero te falar nessa noite: Deus vai te levantar como Pedro, como João, que vai na frente, arruma a mesa para quem vem atrás poder ceiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ragamarás, seremandarás. Mandou Pedro e João dizendo: preparem-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que preparemos? Aqui eu lembro de Maria, minha irmã, quando Gabriel apareceu para ela. Quando Gabriel apareceu para Maria e falou: tu és bem-aventurada,
porque tu darás luz a um varão, e esse varão será o Salvador da humanidade. Maria não ficou questionando Deus. Maria não falou, mas eu sou uma coitadinha. Maria não se escondeu debaixo da mesa. Maria não saiu correndo do anjo. Maria pegou a palavra e falou, como é que vai ser esse negócio? Eu só preciso saber qual é o meu posicionamento, porque o resto eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Quero falar para você essa noite, você só precisa saber o teu posicionamento. O querer e o operar é dele. O querer e o operar é dele. Eu vou falar de novo. O querer e o operar é dele. Deus nunca manda ninguém fazer nada sem que Ele antes já não tenha feito tudo. Eu vou dizer de novo que é para você que está desesperado no meio da obra, no meio da caminhada, no meio da tua casa, no meio da tua família. Eu vou dizer de novo para tu entender, debaixo da autoridade desta palavra, Deus nunca manda ninguém fazer nada sem que Ele antes já não tenha feito tudo. Quando Ele manda Pedro e João ir, a palavra dele já tinha ido. Quando ele manda Pedro e João tirar o pé do lugar e ir preparar a mesa, o dono da casa já tinha recebido uma palavra. Deus nunca vai te colocar em uma situação em que Ele mesmo não te livre dela. Porque o mesmo Deus que faz a ferida, Ele sara a ferida. O mesmo Deus que tem o querer, tem o operar. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. E Ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, quem está falando isso aqui, irmão? Vamos ver se vocês estão ligados. Quem está falando isso aí? Gê? Bora, Gê? Jesus está falando o que para Pedro e João? Quando vocês entrarem na cidade, Jesus está dando a orientação exata do que era para ser feito. Detalhes. Jesus estava falando assim, ó, é como se Jesus falasse assim hoje para a irmã. Você vai fazer uma visita na casa da fulana. Aí você fala, tá bom Jesus, eu vou. Aonde que é? Aí você vai andar 3 esquinas, aí você vai dobrar à direita. A hora que você dobrar à direita vai ter uma casa azul. Na casa azul você bate palma, tem alguém esperando. Mais ou menos isso que está acontecendo. Quando Deus te der uma ordem, deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes dele te dar a ordem, Ele mesmo já fez a ordem acontecer. Quando Deus falar para você, ora por alguém, visita alguém, dá uma palavra para alguém, minha irmã, não tenha medo, porque Pedro e João, eles só precisaram se posicionar diante de Jesus. A palavra de Jesus tinha chegado primeiro que eles. A palavra do mestre já tinha visitado o dono da casa, a qual eles iam chegar. Então eu quero dizer de novo para alguém que não entendeu, Deus não manda ninguém fazer nada sem que antes Ele já não tenha feito tudo. Aleluia. Aleluia. Direis ao pai da família, o mestre te diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrarão um grande cenáculo mobiliado. Quando Pedro e João vai chegando, imagina, irmão, sem uma amiga sua, sem um amigo seu, vocês recebem uma palavra, e eu fico pensando, sabe no quê? Que nem o pastor Osmar Noronha conta assim, que ele tinha 17 anos de idade, era muito novo, e o pastor dele chamou ele e falou, vai lá, para onde quer que ele foi? Primeira igreja do pastor Osmar Noronha, no Mato Grosso. Imagina, irmão, vai lá para São Joaquim.
Você não conhece ninguém. Você vai só você e a sua companheira, ou seu companheiro. Você não sabe o que te espera. Você não sabe como é que é a igreja. Você não sabe como é que é o povo. Mas sabe o que ele teve? Ele teve posicionamento diante de Deus. Não murmurou, não questionou, não se escondeu, não saiu correndo. Quando a palavra do Senhor chegar até você, deixa eu liberar para a tua vida essa noite, debaixo da graça e dessa atmosfera profética, Deus te dará graça e condição de se posicionar diante da ordem do céu, de se posicionar diante da ordem do céu. Deus te dará estrutura, Deus te dará graça para você fazer aquilo que é para ser feito. Porque dele é o querer, dele é o operar, dele é o querer, dele é o operar. Ele levanta do monturo aquele que não tem mais condição de nada. É ele, é ele, é ele quem cura aquilo que a medicina diz que não tem cura. É ele quem faz aquilo que para o homem não tem mais saída. Dele é o querer e dele é o operar. Coloca para mim aí, por gentileza, Ezequiel 2. Irmão, Ezequiel 2, põe aí, nós já vamos finalizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. A casa é tua e eu sinto graça. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Espírito. O povo é teu, a casa é tua. Somos todos teus, nos rendemos. Nos rendemos, nos rendemos. Remacaserema. Aleluia, aleluia, aleluia. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Próximo texto. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Nós vamos entender algo aqui nesse versículo e nós já vamos orar. Eu estava lendo esse texto essa semana, e eu parei aí nesse texto. E eu chorei tanto que molhou todas as folhas da minha Bíblia. Volta lá. E essa palavra diz assim, volta no isso. Deus estava convocando Ezequiel. Presta atenção. Deus estava convocando Ezequiel para ser profeta sobre toda a nação de Israel. E quando Deus fala com Ezequiel, ele fala, Ezequiel contando, disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus fala isso para Ezequiel porque Deus revela a glória para aquele homem. E a carne dele, a natureza pecaminosa, adâmica, carnal dele, não suporta ver aquele deslumbre da glória de Deus. E quando aquele homem vê a glória do Eterno, e não é ver na mente como um sonho, não, irmão, é ver igual eu estou vendo o pastor aqui. O céu abriu e ele viu. E quando ele viu os querubins, quando ele viu a glória do Senhor, ele caiu como morto no chão, desmaiou, não aguentou. Aí a palavra vem e fala: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Jesus manda ele fazer o quê? Ficar em? Jesus manda ele ficar em? Próximo.
entrou em mim o Espírito. Quem mandou Ezequiel ficar em pé? E quem colocou Ezequiel em pé? Ezequiel ficou em pé pelas suas próprias forças? Vocês estão lendo aí ou eu estou lendo sozinha? Ezequiel ficou em pé porque a palavra entrou no ouvido dele e ele virou bonzão e deu conta de ficar em pé? Foi isso? Não foi isso. Ezequiel ficou em pé porque Deus tinha um querer, mas ele também efetuou operar. Deus tinha uma palavra, mas ele também deu força para Ezequiel sustentar e realizar a palavra. Deus tinha um desejo, um plano sobre a vida de Ezequiel, mas se não fosse o Espírito, se não fosse o Espírito, eu vou dizer de novo, que é para crente que está ligado nessa palavra. Se não for o Espírito, Ezequiel, tu não levanta do chão. Se não for a palavra de Jesus, Pedro e João, vocês não chegam a lugar nenhum. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito quem fala e é o Espírito quem levanta. Eu vou dizer de novo, é o Espírito quem fala e é o Espírito quem levanta. Então entrou o Espírito em mim. Ezequiel não ficou em pé, irmãos, porque ele quis, não. Ninguém prega porque quer. Ninguém canta porque acha que é mais bonito que os outros. Ninguém opera nada dentro da igreja por causa dele mesmo. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito quem levanta, é o Espírito quem dá vida, é o Espírito quem te conduz, é o Espírito quem te leva, é o Espírito quem te ensina, é o Espírito quem te constrange, é o Espírito que dá vida à igreja, é o Espírito que levanta um monte de osso seco, é o Espírito que traz fôlego de vida aos ossos secos, é o Espírito que faz Adão respirar, é o Espírito sinta aí o Espírito dele, sinta aí o Espírito é o Espírito que aviva a obra no meio dos anos, não é o homem, não é a pregadora, é o Espírito que aviva a obra. Alguém tem língua estranha aí? Libera. Não é pra mim não, meu irmão. Eu não quero nem saber da tua língua. É pro Espírito que está em você e te edificando. Libera. Porque no dia mau é o Espírito quem te sustenta, é o Espírito quem te põe de pé, é o Espírito quem te dá graça. Ezequiel estava como um morto no chão. Ele não tinha forças humanas para levantar, nem querendo. Mas o mesmo Espírito que deu uma ordem para ele e falou: levanta, que eu falarei contigo. Sabe por que o Espírito manda ele levantar? Porque Deus precisa de um posicionamento seu diante dele para operar. Eu vou dizer de novo. Sabe por que Deus manda você se levantar, ir para o quarto, orar, jejuar, vir para o culto? Porque Ele precisa de um posicionamento seu para a próxima etapa. Qual a próxima etapa, irmã? Operar o milagre. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, meu Deus do céu, e me pôs em pé. E então eu ouvi o que ele falava. É o Espírito. Sabe aquele dia
que você fala assim: hoje eu não tenho força para mais nada. Sabe aquele dia que o diabo jurava que você ia desviar? Sabe aquele dia que a seta do inferno chegou tão perto? Sabe aquele dia que o diabo pôs a cara para dentro do portão da tua casa e falou: hoje eu acabo com essa casa, hoje eu acabo com essa família? Aquele dia que você estava que nem uma morta no chão e não tinha mais força para se levantar. Sabe por que tu tá aqui essa noite e tu não parou naquele dia lá daquela prova? Eu vou te dizer por quê debaixo desta palavra. Foi porque o Espírito te levantou. O Espírito te levantou. O Espírito que opera, o querer e o operar é dele. O querer e o operar é dele. Ele te sustentou naquele dia. Ele te deu força naquele dia. Ele te deu graça naquele dia. Quem sabe o inferno estava olhando de longe e falando: esse casamento acabou. Mas o Espírito estava lá, estava te guardando, estava te livrando, estava te colocando de pé. Fique de pé, por gentileza. Amarama serema caramanta, aramara serema, aramara seremanta, aramara canta, arama seremanta. Existe uma porção nova do Espírito sobre nós essa noite. Existe uma porção nova liberada sobre nós neste lugar essa noite. Que porção é essa? Não é porção de prosperidade, nem dinheiro, nem carro. É porção daquilo que está acima de tudo isso. É porção daquele que é mais excelso e mais lindo. É porção daquele que está sentado no mais sublime trono. É porção daquele que comanda todas as galáxias e todas as estrelas respondem ao seu chamado. Existe uma porção do Espírito, do Espírito, do Espírito. Porque quando o nosso Jesus subiu ao céu, Ele nos disse: eu vou, mas eu liberarei sobre vós o meu Espírito. Quem quer receber dessa porção, corre aqui. Irmão, não fica esperando o vizinho não, pelo amor de Deus. Tenha fé, tenha coragem. Corre aqui, porque a hora que vem um, aí vem todo mundo. Seja o primeiro, seja Pedro, seja João. Arrasta quem está do teu lado. Abre o caminho da mesa. Abre o caminho da mesa. Começa a fazer essa palavra acontecer agora. Começa a fazer agora. A se concretizar na tua vida essa palavra. Vem, vem, vem. Vem, irmão, vem, não perde tempo não, tem mais gente para vir, vem, não sou eu, querer operar é do teu Deus, aleluia. Não fica preso em religião, em sofisma, em dogma, em pensamento do vizinho. Vem, creia, venha. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Glória a Deus, aleluia. Quem está aí, diga amém. Glória a Deus. Só quem está vivo, diga aleluia. Cutuca o teu irmão com carinho. Cutuca ele com carinho e fala: que culto foi esse? Meu Deus, perdeu quem não veio. Eu fico triste quando as pessoas não vêm no culto de quinta, porque só recebe notícia, infelizmente. Porque milagre aconteceu aqui e portas foram abertas. Mas não é porque você é bom, não é porque você é bonitão, é porque a glória dele te achou nessa noite. Quantos entenderam a revelação da palavra? Quantos entenderam as entrelinhas da revelação da palavra? E Deus está na casa porque é a palavra que liberta. E a libertação chegou hoje. Amém? Meus irmãos, nós vamos agora, neste momento especial, nós vamos ofertar. Fica de pé, porque eu acredito que você não está cansado, você está igual uma leoa parida. Eu sei que a quinta-feira foi daquele jeito, mas ainda nós temos, se fosse num campo de futebol, nós estava pulando aqui. Mas nós pulamos muito mais, que eu acredito que aqui teve gente que foi tocado de verdade pelo poder de Deus. Vamos ofertar. Oferta, me dá um envelope aqui, por favor, apesar que eu gosto de ofertar pelo QR Code, que está ali na tela. Que o Senhor possa abençoar essa oferta. Que o Senhor possa abençoar os teus celeiros. Que o Senhor possa multiplicar. Olha só para mim. A oferta é o maior fator da multiplicação. Fala assim: oferta é o fator da multiplicação. O que o dízimo traz? Proteção. Ele vai trazer a proteção por aquilo que já é seu. A multiplicação ela é diferente. A oferta da multiplicação, a oferta ela traz a multiplicação. Por que a multiplicação? Porque é aquilo que você semeia, uma oferta, o Senhor te dá muito mais do que você semeou. É por isso que nunca é 1 por 1. No mundo, quando você oferta, é 1 por 1. Aqui, na igreja, quando você oferta e traz no altar, é 1 por 10, é 10 por 100, é 100 por 1000. E Deus está dizendo: aquilo que você trazer no altar, eu vou multiplicar na tua vida. Não, você não entendeu. Danilo, mas eu não tenho nada. Uma mulher não tinha nada, tinha apenas algumas moedas e trouxe aos pés de Jesus. E Deus está dizendo: traga, porque aquilo que você traz, eu devolvo muito mais na tua vida. Amém? Vamos ofertar em nome do Senhor Jesus. Se você tem os seus smartphones, o seu aplicativo, o seu Apple, você pode ofertar. Pode fazer a leitura do QR Code, tem atrás dos bancos, tem ali também no telão. Você pode ofertar a Deus com um valor que o Senhor vai recompensar. Levanta a sua mão. Danilo, eu não ofertei. Eu vou levantar a mão, oferta. Levanta. Porque a oferta, ela está no coração. E Deus já colocou algo no seu coração. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, essa oferta receba como cheiro suave as suas narinas. Eles vão trazer no teu altar aquilo que eles trazem no altar. Eu peço uma liberação do céu, para que o altar devolva, através de princípios milenares da tua palavra, tudo aquilo que eles semearem, eles vão colher. Só que a colheita é recalcada, abundante, é uma medida justa. Só que é uma medida mais que justa, porque a medida do céu, ela é uma medida de multiplicação. E eu quero liberar uma palavra de multiplicação na vida dos teus filhos. Que haja uma prosperidade abundante sem parar, em nome do Senhor Jesus. Venha ofertar, e venha ofertar com um sorriso bonito e dando glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta
Meus irmãos, antes de eu devolver a oportunidade aqui, a quem é de direito, olha só. Quero agradecer a presença da Zila e do Juruá, né? Que Deus abençoe o pai da Letícia, que está aqui presente. Todos vocês que vieram neste culto. Vocês gostaram da quinta ou não? Tá, então você não pode perder. Porque se você perder é ruim, né? Depois a gente tem que ficar contando a história. E aí, como é que foi? É ruim? Ai, amiga, como é que foi o culto? Você recebeu alguma coisa? É doído, né? Vem ver, os teus olhos têm que ver. É ruim você receber notícia. Então traz alguém em nome do Senhor Jesus. Você vai trazer alguém? Nacional, você vai trazer alguém? Em nome de Jesus? Vai em nome de Jesus? Amém? Então, vamos trazer uma pessoa para Jesus. Este próximo culto vai ser muito forte, que vai acontecer. Nós temos aqui as nossas reuniões. Nós temos aqui agora nesse domingo às 18 horas nós já estaremos aqui te esperando, é o culto da família. Nós temos pela manhã a escola bíblica dominical. Deus já tem uma palavra liberada. Nós estamos estudando sobre Neemias, tá? E o professor aqui, ele já falou para mim, já deu um spoiler ali, disse que vai ser de arrebentar essa escola bíblica às 8h30. Logo depois nós temos aqui nosso consagro após a escola bíblica, que acontece ali até a 11h30 até meio-dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Venha participar do nosso culto, tá? Nós temos o nosso grupo familiar. E eu vou passar para o Zé Maria rapidão aqui. É 1 minuto para ele dar um brado e fazer um convite especial para você. Pai do Senhor, povo de Deus. Irmãos, nosso pastor José Fernandes, presidente da convenção estadual, sempre diz o seguinte para a gente: é melhor fazer poeira do que comer poeira. Tem que participar, tem que estar pronto para arrebatamento. E pensando nisso, eu comecei um grupo familiar no mês de janeiro. Lá na mesa de casa tinha 2 pessoas. Eu, minha esposa e um casal. O casal já casou e vai batizar em breve. De repente o irmão Danilo, nosso líder da Quinta Profética, fez o convite: vamos fazer um grupo familiar da Quinta Profética e você será o nosso líder. Eu falei, beleza. O Espírito Santo aqui é líder e você ser o coadjuvante dessa história. Vamos lá. E aí, criamos o grupo familiar Ágape, que significa o amor de Deus. E toda semana a gente faz rodízio em casas diferenciadas. E pensando nisso, a Quinta Profética está aqui convidando você, sua família, sua casa para participarem do nosso GF. Eu gostaria que o irmão colocasse, por favor, algumas imagens que eu coloquei para ele ali, devido à ordem do nosso líder, irmão Danilo, evangelista Danilo. E isso aí foi na casa do irmão Danilo, tinha aproximadamente 30 pessoas. Tem um vídeo aí também, coloca por favor rapidão, que o meu tempo já esgotou. Vamos lá, o vídeo, cadê? Fora aquela galinhada que teve depois, hein? Irmãos, o irmão Danilo tem um fogãozão lá, chique demais, uma cozinheira top das galáxias, que trabalha para ele, para sua esposa. E depois do GF, irmãos, teve uma galinhada lá que sobrou para quem quisesse comer e levar até para casa. Resumindo, grupo familiar Ágape, nós nos reunimos todas as sextas-feiras, das 7h30 até o máximo 8h15 da noite. O meu querido Ruberley trabalha conosco lá, ele é que é o líder. Pensa no camarada que tem uma palavra do trono da graça. E como diz a minha irmã querida que antecedeu, é o Espírito Santo que fala e que levanta, que dá vida e te conduz e que te ensina. E é isso que Deus tem feito com a gente. Porque aqui no culto não tem jeito de você fazer as perguntas. Você é o nosso convidado especial, está lá o endereço, tá bom? Rua Piauí, de esquina a casa, Portão Preto. E aí eu vou mandar nos grupos para você participar com a gente. Será uma bênção de Deus estar com você nesse grupo familiar. Se você não participa ainda, me procura após o culto, tá bom? Me dá seu WhatsApp que você vai participar com a gente. Deus abençoe meu líder, pastor Maruzan, que hoje tive de manhã, me deu uma palavra do trono, precisava daquela oração do Senhor. Orou sobre a minha cabeça, impôs as mãos, e ali Deus realmente mudou minha história. Obrigado, meu pastor. Forte. Meus irmãos, vamos colocar sobre os nossos pés. Vamos receber aqui o nosso líder, o pastor Maruzan, vai fazer o encerramento. Se ele quiser fazer uma vigília, fica à vontade. Quantos estão preparados para a vigília? Diga amém. Glória a Deus. Oi, a casa está preparada. A paz do Senhor Jesus. Estão animados mesmo. Todo mundo falou amém para a gente ficar até meia-noite, né? Mas nós temos uma vigília marcada aí. Logo, logo a gente vai estar divulgando. E vamos estar aqui. O melhor lugar que tem em Barra do Garças é na igreja. Quantos concordam comigo? Tem dia que a minha esposa fala, mas você gosta de estar na igreja? Eu gosto mesmo. É o melhor lugar de Barra do Garças é na igreja. Mas já foram dados todos os recados aí do final de semana. Mas eu quero reforçar para a escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro de Neemias. Vou estar ministrando essa aula de número 2 no próximo domingo, às 8h30 da manhã.
que vai ser o tema preparando-se para o agir de Deus. Venha e o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Vai ter ensaio agora? Ensaio da CIB logo agora, depois do culto, e culto da mulheres no altar no setor Ceará. É sábado a partir das 19h30, é isso? Às 19 horas. Então no setor Ceará no sábado, todos estão convidados, principalmente as mulheres lá no setor Ceará, na nossa Assembleia de Deus, culto das mulheres no altar, preparando para o grande evento que vai acontecer dia 15 e 16 de maio, a conferência Noiva. Esse dia eu passei aqui, estava ensaiando, segunda-feira. Está ficando top, bacana, lindo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que Deus te proteja de todo mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, não só agora, mas para sempre. E o povo de Deus confirma dizendo: amém. Deus